E aí galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui ensinando a como você trabalhar com um multímetro digital. Quando eu entrei nessa área da eletrônica aí, eu tive muitas dúvidas com relação a isso. Eu creio que existem muitas pessoas que todo dia entram nessa área e tem dúvidas com relação a isso. Então eu vou estar fazendo esse vídeo mostrando aqui as funcionalidades de multímetro digital. Primeiramente aqui eu vou estar mostrando as escalas de medições aqui. Veja que o meu multímetro ele tem aqui o off, né, para não ficar gastando a bateria. Então você terminou de utilizar, você desliga ele. Ele tem aqui desse lado esquerdo a medição de corrente contínua de até 600 volts. Então aqui, se eu quiser medir corrente contínua, eu boto nessa escala aqui, ó, até 600 volts. Do outro lado aqui, do lado direito, eu tenho aqui medição de corrente alterna. Corrente alternada aqui de até 600 volts. Então quando você for utilizar o seu multímetro, você tem que estar sempre mudando a escala aqui para o tipo de medição que você vai fazer. Então, se você medir corrente alternada na escala de corrente contínua, provavelmente não vai dar certo, talvez até queime aí seu aparelho, então muito cuidado. Aqui logo abaixo eu tenho a medição de corrente, então miliamperes, e essa outra escala aqui de amperes. Aqui temos a medição aqui para teste de diodo, então vim aqui embaixo. E aqui do lado eu tenho medição de resistência. Aqui um pouco abaixo da escala de corrente alternada, tem aqui alguns testes de transistores. Não são todos os multímetros que tem. O meu, por um acaso, ele tem esse teste. Então aqui é para testar transistor PNP ou NPN. E faz um testezinho rápido de LED também, para ver se o LED está queimado ou não. Vou até demonstrar logo isso aqui. Vou botar nessa escala aqui. Vou pegar um LED, eu tenho um LED aqui do lado já separado. Você vai colocar aqui o positivo no positivo, negativo no negativo. O positivo é sempre a perninha maior, o terminal. Então veja que esse LED está funcionando perfeitamente. O teste de transistor eu não vou estar mostrando, vou fazer um vídeo especialmente para isso. Então vamos seguir aqui. Então aqui do lado de baixo é onde vai nossas pontas de prova. Desse lado aqui, ó, eu tenho medição de volts, miliamperes e ohms. E aqui no meio está o com. O com é o terra. Aqui desse lado é especialmente para medir corrente. Então se eu precisar medir corrente aqui, eu vou usar a ponta de prova vermelha. Aqui no caso o meu é vermelho, desse lado em vez desse. Aqui mede até 10 amperes de corrente contínua. Galera, nós vamos estar fazendo agora alguns testes. Então eu tenho aqui do meu lado uma fonte de 12 volts a saída, corrente contínua. Vou colocar aqui as pontas de prova. Aqui desse lado que mede voltagem, miliamperes e ohms. Então o vermelho ali do lado direito e o preto no com. Vou colocar em escala aqui de corrente contínua, 20 volts aqui, ó. A fonte já tá ligada, tem aqui a ponta de prova. Vou pegar um fiozinho aqui. Tô colocando na fonte. O outro fiozinho aqui. Então eu tenho, ó,
12,2 volts nessa fonte aqui, a saída de corrente contínua. Então é uma fonte bem estável, tá aí, estabilizou aí 12,2. E agora nós vamos fazer um teste aqui. Vamos medir corrente alternada. Então galera, para medir a corrente alternada, eu vou estar usando esse transformador aqui, que está aqui do lado, ó. E eu já coloquei em escala de corrente alternada de 200 volts aqui. Então já está ligado. É uma observação que, se você for mexer com o transformador, muito cuidado, porque aqui, ó, desse lado eu tenho 127 volts entrando, então tem que tomar cuidado. Ele transforma para 11,5 volts, mas como não está retificado, vai dar um pouquinho mais. Eu vou encostar aqui, a outra ponta de prova já está ligada, eu vou encostar essa ponta de prova aqui agora. Então eu tenho 12,3,4. Tá dando até certinho aí, mesmo sem retificar. 12,3 volts de corrente alternada. Bem, aqui abaixo nós temos a medição de resistência, que está em ohms. Então já tem um resistor aqui do lado, ó. Não sei se vai dar para ver as cores. Ele é vermelho, 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 dourado, 2,2K. Não vai dar para ver. Então vou colocar aqui na escala de resistência até 20K. Vou encostar as pontas de prova, não tem polaridade. Vou ter aqui de um lado, do outro. 2,1K mais ou menos, ó. Então tá certinho, sempre é mais ou menos. Logo abaixo aqui tem um teste de diodo. Então aqui do lado eu já tenho um diodo separado também. E o diodo é o seguinte: de um lado ele vai dar continuidade, ou seja, vai passar corrente, ele vai ter uma resistência mínima. E do outro lado a resistência vai dar infinita. Então vou colocar aqui teste de diodo. Botei aqui a ponta de prova de um lado. Então desse lado aqui, ó, tem uma resistênciazinha. Se eu inverter as pontas de prova, vou ter aqui uma resistência, um valor infinito. Ou seja, desse lado aqui ele não vai passar corrente. Uma outra aplicação aqui desse teste de diodo é o seguinte: é o chamado teste de continuidade, que quando eu não tenho uma resistência, ou seja, eu tenho um curto, ele dá um bip, ó. Então, um exemplo prático aqui é o relé. O relé, não sei se vai dar para ver aqui, ó, ele tem o símbolo da bobina, ó, o desenhozinho da bobina. Então a bobina é esse e esse da ponta. Esse do meio aqui é o com. Então, do outro lado eu tenho normalmente aberto e normalmente fechado, ó. Aqui tem um desenhozinho mostrando. Mas vamos supor que você não saiba disso. Então, para identificar, ó, esse aqui é o normalmente fechado. Então, se eu colocar uma ponta de prova aqui no com e outro aqui em cima no normalmente fechado, ele vai dar um bip aqui, porque está passando continuidade. Porque o com e o normalmente fechado nesse momento está ligado. Agora eu vou colocar ele no normalmente aberto e ele não vai passar nada, porque ele não está em contato nesse momento. Vamos para o último teste então. Vai ser o teste de corrente.
Vou colocar aqui, ó, escala de corrente até 10 amperes, corrente contínua. E aí o que a gente vai ter que fazer? Como eu expliquei, para medição de corrente eu vou ter que botar essa ponta de prova aqui do outro lado, ó, para poder funcionar. Toma cuidado, se você fizer errado aí pode até queimar seu multímetro. Então esse aqui eu vou estar mostrando a ligação. Eu tenho aqui um motorzinho, ó, aqui tá os fios dele. Eu vou pegar um fio do motor e vou colocar na ponta de prova. Então tá aqui, eu coloquei, vou tentar botar ele aqui. O outro fio dele eu vou ligar direto na fonte. O motor aqui não vai importar a ordem, aqui tá o fio da fonte, aqui tá o fio do motor. Então eu vou ligar aqui diretamente. Tá aqui, já liguei. E agora o que acontece? Eu vou pegar a outra ponta de prova e vou ligar no fio da fonte que sobrou, ó. Vou afastar os fios. Peguei aqui. Gostei. Então ele já tá medindo a corrente pra mim ali, ó. E o motor tá rodando, porque a corrente tá passando por dentro do multímetro. Então eu tenho mais ou menos uns 300, 280 miliamperes o consumo desse motor. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Então nesse vídeo a gente viu aí como usar um multímetro digital. É uma ferramenta importantíssima, como vocês puderam ver aí. Para quem está estudando eletrônica é indispensável. Até para você que é robista, como no meu caso, que usa a eletrônica mais como um hobby, é importantíssimo o uso dessa ferramenta. Então espero ter ajudado aí e espero ter tirado todas as dúvidas. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para ajudar. Compartilha com algum amigo que tem dúvida ou que mexe com eletrônica e não sabe mexer ainda no multímetro. Então você manda para ele aí. Muito obrigado. Valeu.